Olá, estamos iniciando agora a disciplina de Química no Instituto Federal do Tocantins. Eu sou o professor Luiz Henrique Bembo e te convido a iniciar essa pequena jornada. Mas e aí? O que é Química, afinal? Quantas coisas você já ouviu falar sobre Química? O que te remete à memória quando fala para você sobre Química? Talvez vidrarias em um laboratório? Ou aquele seu parente que fala que as coisas têm muita química, que tais coisas são muito perigosas porque tem muita química, como os venenos, ou aditivos químicos, né, nos alimentos. Ou ainda, por que não, uma bomba, não é mesmo? Isso e algumas coisas mais, como os modelos atômicos, moléculas e tabela periódica, nós iniciamos por aqui agora. A química, ela é um ramo do conhecimento que tem como função estudar a matéria, as propriedades da matéria, as transformações que a matéria sofre e assim como também as energias que envolvem essas transformações. Então, vamos explorar cada um desses termos para que a gente possa compreender bem os nossos objetivos na disciplina de Química. Quando falamos em matéria, por definição, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então você pode pensar no universo, nos planetas, na nossa galáxia, no Sol, ou num simples copo de água, ou mesmo o seu almoço, e até o desenvolvimento humano, né? Afinal, nós nascemos, crescemos, envelhecemos e estamos sobrevivendo por conta de milhares de reações químicas que acontecem nesse momento. E quando falamos em matéria, a gente pode pensar na essência da matéria e como nós tentamos entender do que a matéria é feita. Então nós vamos procurar entender também sobre átomos, moléculas e também os elementos químicos presentes na tabela periódica. Tá, mas nós colocamos que a química é tudo que a química, ela é uma ciência que estuda a matéria, as transformações e as energias envolvidas. Mas você sabe bem diferenciar a matéria de energia? Então vamos lá, já definimos matéria, tudo que ocupa lugar no espaço. Você pode pensar em um tronco de árvore, né, uma cachoeira, né, ou até mesmo na matéria que você não vê, como o ar, ou nos vírus, bactérias, células. Enquanto que a energia te pode definir como uma capacidade de realizar trabalho. Então, o deslocamento de um bloco, né, o sol, que providencia calor e luz, a eletricidade, ou mesmo a energia química, presente aí nos combustíveis. Enquanto que as transformações da matéria, elas se dividem em transformações físicas e transformações químicas. E o que diferencia essas duas? Então vamos lá. As transformações físicas não ocorre a mudança da composição. Então, aquele material, aquela substância, ela simplesmente muda o seu estado de agregação, muda o seu estado físico, mas ela não deixa de ser aquilo que ela era. Enquanto que uma transformação química, ela ocorre na formação de novos produtos. Então, ocorre uma transformação do tipo de substância. Para a gente poder entender melhor, podemos ler aqui o ciclo da água, que ocorre por transformações físicas, em que a gente tem a evaporação dos corpos da água, como os rios, lagos, né? A transpiração das árvores, ou mesmo a sublimação da neve, né? Dos icebergs e no Ártico e outros lugares, assim como a precipitação, a infiltração no solo e escoamento para os corpos d'água, para que esse ciclo retorne ao seu normal.
Então, transformações físicas está relacionada com mudança de estados físicos. Você pode pensar, uma forminha de gelo. Quando você pega esse gelo, retira da geladeira, retira do seu congelador, você está colocando ali uma temperatura mais alta. Então, ele vai absorver calor para que ele se passe do estado sólido para o estado líquido, fazendo assim a fusão. E do estado líquido para vapor, ocorre a vaporização, que também acontece por absorção de calor. As transformações físicas, elas são reversíveis. Então, um vapor de água, ele volta a ser líquido por liquefação. Ele pode liberar calor, liberar energia e voltar para o estado líquido, como é a famosa tampa de marmita, não é mesmo? Assim como você pode pegar um líquido e congelá-lo, né, solidificar, fazendo a liberação de calor, retirando a energia desse material, utilizando aí um congelador. Tá, mas e quando eu analiso essas transformações do ponto de vista submicroscópico? Do ponto de vista de que a matéria é constituída por pequenas partículas. O que será que acontece para essa mudança de estado físico? Nós temos o sólido, que tem forma definida, né? Quando você pega uma forminha de gelo, ela não é maleável, né? Um bloco de gelo não é maleável. Isso porque as suas partículas interagem fortemente umas com as outras, de forma que elas não têm um grau de movimentação. Porém, quando essas partículas ganham energia, né, ocorre o aumento da temperatura, essas partículas ficam mais agitadas. E as suas interações tendem a ser rompidas ou dilatadas, fazendo com que haja um grau de liberdade maior para essas partículas, que é o caso do estado líquido, em que ele preenche o volume que é colocado. E se essa energia é mais elevada ainda, com um aumento de temperatura, um aumento na agitação das partículas, temos aí o estado vapor, ou gasoso, em que as partículas rompem essas interações e tem um grau de liberdade ainda maior, ocupando todo o espaço oferecido. Encerramos nosso primeiro encontro e continuamos, te espero, para o próximo.